Hi girls, good morning class. Hoje nós vamos estudar the green of adjectives, comparativos e alguns casos irregulares desses adjetivos. Ou seja, grau dos adjetivos, comparativo e os casos irregulares. O que vem a ser the green of adjectives? Quando é que nós usamos esse grau? Quando a gente quer comparar coisas ou pessoas. Aí nós utilizamos o grau comparativo. Aí nós temos no grau de comparativo, nós temos superiority, inferiority e equality. Ou seja, superioridade, inferioridade e igualdade. No grau de superioridade, nós acrescentamos ER no final. Nós temos os adjetivos, aquelas palavras que dão qualidade ao substantivo. Ou qualidade ou especifica o substantivo. Que nós conhecemos alguns dele que a gente vem estudando ao longo do tempo. Como rich, beautiful, ugly, funny, happy. Isso tudo são considerados adjetivos. Então, nós acrescentamos ER no final, mais o than. O que é que significa esse ER? Mais, e esse than significa do que nós utilizamos normalmente de forma incorreta quando a gente utiliza o do que o correto é a gente dizer que. Aí nós temos aqui uma frase, eu coloquei o sujeito, Luan, o verbo is e o adjetivo strong. Luan é forte. Vou fazer a comparação de Luan com Igor. Eu vou precisar utilizar o comparativo de superioridade, que é esse que nós acrescentamos ER no final, quando esses adjetivos têm duas sílabas. Luan is stronger than Igor. Acrescentei no adjetivo o ER, por isso que eu destaquei ele aqui, o than, e a pessoa que está sendo comparada com Luan, que é Igor. Luan é mais forte que Igor. Com adjetivos que terminam em Y, nós tiramos o Y e acrescentamos IER mais o than. For example, Kaique is happy. Kaique é feliz. Agora eu vou comparar Kaique a Eric. Eu vou, como esse adjetivo termina em Y, eu vou tirar o Y e acrescentar IER mais o than. Kaique is happier than Eric. Kaique é mais feliz que Eric. Então, essa é a nossa segunda regra. A outra regra é adjetivos que terminam em consoante, vogal e consoante. E o adjetivo considerado curto. O que vem a ser um adjetivo considerado curto? É aqueles adjetivos pequenininhos que só tem uma sílaba. E quando ele termina em consoante, vogal, consoante, dobramos a consoante e acrescentamos o ER. Sofia is thin. Thin é uma só sílaba. E essa termina em consoante, vogal, consoante. No comparativo de superioridade, eu vou utilizar o ER mais o than. Como ele termina em consoante, vogal e consoante, eu dobro a última consoante e acrescento o ER. Sofia é mais magra que Joana. Em adjetivos longos, o que é adjetivos longos? Adjetivos que têm mais de duas sílabas, 3 ou mais sílabas. Quando acontece isso, nós vamos utilizar o more. Não utilizaremos mais o ER, e sim o more, em adjetivos longos. Como, por exemplo, beautiful, handsome, wonderful. Eles têm mais de 3 sílabas. Então, com mais de 2 sílabas. Acrescentamos more mais than. Edward is intelligent. Edward is more. Por que eu acrescentei o more? Porque intelligent é um adjetivo considerado longo. Tem mais de 2 sílabas. Mais o than e Johanna. Comparei Edward a Johanna e o adjetivo é longo.
Nesses casos, acrescentamos o more mais o than. Eduardo é mais inteligente que Johanna. Temos também o comparativo de inferioridade. No comparativo de inferioridade, nós vamos acrescentar o less antes dos adjetivos e o than depois do adjetivo. Nesse caso aqui de inferioridade, nós não precisaremos ter isso de longo ou de curto, não. Ele tanto faz longo como curto. Você só vai acrescentar o less antes do adjetivo e depois do adjetivo você acrescenta o than. For example, Mary is less rich than Ivanise. Mary is less, que significa menos rica que Ivanise. O less antes do adjetivo rico e o than depois desse adjetivo, ok? Outro exemplo que eu coloquei para mostrar a vocês que tanto faz o adjetivo ser curto como ele ser longo. Joseph is gentleman than Anne. Joseph is less gentleman than Anna. José é menos gentil que Ana. Então, observe, eu tenho um adjetivo longo, coloquei o less e o than depois. Tem um adjetivo curto, coloquei o less antes e o than depois. Alright? E nos comparativos de igualdade, é aqueles que você vai se igualar a outra coisa que você está sendo comparada. Então, significa dizer que você vai colocar o as antes do adjetivo e o as depois desse adjetivo. Esse as significa tanto quanto no nosso português. Então, Julie is, coloquei o as antes do adjetivo e o as depois do adjetivo. Julie is as beautiful as my aunt. Julie é tão bonita quanto minha tia. Então, as antes e as depois. Nesse caso de equality, também não tem essa questão de longo ou curto, não. Você vai colocar, identificou o adjetivo, você coloca o as antes e o as depois. E aqui nós temos alguns casos de verbos, de adjetivos irregulares. São aqueles adjetivos que não seguem nenhuma regra dessa que eu acabei de falar. Nem acrescenta ER, nem acrescenta IR, nem acrescenta o more. Ele vai fugir a essas regras. Por exemplo, esses aqui. O adjetivo é good, no grau comparativo, ele fica better. O well, no comparativo, ele fica better. O bad fica worse. Far fica farther. Would, para familiares, ele muda old, que significa velho. Ele tem duas formas aqui, ó. Quando você vai se referir a familiares, pessoas da tua família, você vai usar o elder. E de uso geral, quando você vai utilizar o old para objeto, para cidades, coisas de modo geral, você vai utilizar older. Aí você utiliza aquela regra inicial de acrescentar o ER no final, mais o than. Aí fica, old, vai ficar older. E o old, para familiares, fica elder. Essa parte de superlativa a gente vai ver na próxima aula e aí eu volto esse slide. Todos esses slides estão disponibilizados lá no Google Classroom. Vocês podem entrar e acessar a qualquer hora. E também tem uma ficha de exercícios que nós estaremos online amanhã. A partir de amanhã estaremos online para tirar qualquer tipo de dúvidas, ok? Agora vocês vão praticar esse assunto que nós acabamos de ver. E any question, call me 981-43-8035. Thanks for attention. Bye bye.